Francis enterrou sua esposa há uma semana, mas ainda não conseguia acreditar no que aconteceu ou se conformar com a amargura da vida. Toda vez que o marido inconsolável pensava sobre isso, lágrimas surgiam em seus olhos. Enquanto isso, seu pequeno filho Rishi continuava fazendo a mesma pergunta: pai, onde está a mamãe? Ela vai voltar logo? Por que ela nos deixou? Francis teria dado tudo no mundo para voltar no tempo e salvar Linda. Claro que ele sabia que era impossível e coisas assim só acontecem em filmes. Enquanto folheava um álbum de fotos antigo, Francis foi transportado mentalmente para o passado recente, quando era feliz, aproveitando a vida com sua esposa. Ele conheceu Linda por acidente, e se não fosse pelo salto quebrado dela, talvez isso nunca tivesse acontecido. Mas aconteceu. Linda tropeçou e torceu o tornozelo, e nesse momento, um rapaz alto que passava por ali a segurou pelo braço. Por uma estranha coincidência, o salvador de Linda era ninguém menos que Francis, que trabalhava como gerente em uma empresa de comércio. Naquele dia, ele estava atrasado para o trabalho e, se não fosse por essa série de circunstâncias estranhas, talvez ele nunca tivesse conhecido Linda. Mas tudo aconteceu como aconteceu, e Francis nunca se arrependeu de ter conhecido sua futura esposa graças a essa incrível coincidência. Os dois jovens se casaram muito em breve, tendo namorado apenas cerca de 3 meses. Naquele momento, o primeiro problema que Francis e Linda tiveram que enfrentar foi a incapacidade de ter filhos. Nada parecia ajudar, nem os inúmeros testes de várias instituições médicas, nem o tratamento caro teve algum efeito em sua situação. Depois de 4 anos de tentativas mal-sucedidas, Linda e Francis perderam toda a esperança e começaram a falar sobre adoção. Mas foi então que o verdadeiro milagre aconteceu: o teste de gravidez finalmente deu positivo. Foi um dos dias mais importantes na vida do casal. Linda teve enjoos e tonturas durante toda a gravidez, mas ela não reclamava com o marido e mantinha tudo para si mesma. Francis cuidava muito bem dela, tentando protegê-la de todo tipo de estresse ou atividades extenuantes. Linda tinha muito medo de um parto difícil, mas acabou sendo surpreendentemente fácil e indolor. Depois de dar à luz o lindo filho deles, Rishi, Linda fez de seu marido um presente verdadeiramente inesquecível e precioso. Rishi estava crescendo como um menino inteligente e quieto, nunca deixando de encher seus pais de orgulho com suas pequenas conquistas, seus primeiros passos, sua primeira palavra e o primeiro desenho que ele fez. Todos esses marcos preenchiam a vida de Linda e Francis com uma verdadeira felicidade. Tudo corria bem até que Rishi completou 5 anos e Linda comprou um carro usado. Se Francis soubesse no que isso resultaria, ele nunca teria permitido que sua esposa o dirigisse. Tudo terminou tão abruptamente quanto começou. Um dia, o carro de Linda foi encontrado fora da cidade, e seu corpo estava no banco do motorista. Pelas marcas de hematomas e cortes em seu rosto, ela foi vítima de um assalto. Apesar da busca em larga escala, a polícia nunca conseguiu encontrar o agressor. Ao saber o que aconteceu, Francis não conseguia acreditar que Linda havia morrido. Deus, até essas palavras parecem loucas. Quem iria querer matar minha esposa? Que roubo é esse? O que eles poderiam ter tirado da minha esposa, que apenas dirigia um carro usado? Francis sentia que havia algo mais na misteriosa morte de Linda, algo que, à primeira vista, parecia insignificante para todos os outros. O funeral e o velório se tornaram um grande amontoado de dor e sofrimento para o jovem viúvo. Rishi chorava e chamava por sua mãe constantemente, mas Francis sabia que Linda nunca mais voltaria para casa. Em um dia, procurando distrair a si mesmo e seu filho, o homem pegou uma caixa loira do armário. Era uma mini câmera de vídeo destinada à vigilância secreta. Um dia, Francis a comprou com desconto, planejando usá-la para observar animais e pássaros no parque local. Mas o jovem viúvo não tinha mais vontade de assistir à vida selvagem. Em vez disso, ele decidiu instalar a câmera no túmulo de sua falecida esposa. Se alguém lhe perguntasse sobre suas motivações, Francis não poderia dar uma resposta definitiva. Provavelmente, ele estava simplesmente muito triste com o fato de sua esposa ter partido e nunca mais poder vê-la novamente. Como a câmera tinha sua própria bateria, ela poderia continuar filmando por vários dias.
Instalando-a em segredo de seu filho, Francis observava a transmissão ao vivo da câmera em seu laptop. Como se esperasse, Francis não viu nada interessante a princípio. A visão monótona do cemitério da cidade evocava melancolia e tristeza, e mesmo assistindo do conforto de sua casa, o homem não conseguia conter suas lágrimas. Ele olhava para o túmulo de sua amada esposa e ainda não conseguia se conformar com o que havia acontecido. É a vida, não é? Você cria seus filhos, faz planos para o futuro e, de repente, tudo desaparece em um instante, como se nunca tivesse existido, sussurrou Francis. Durante o dia, nada mudava na filmagem transmitida pela câmera. Por mais que Francis desejasse ver algo interessante, ele não encontrou nada. Mas quando o crepúsculo caiu sobre a cidade e a noite tomou conta da vida, Francis decidiu dar uma olhada no túmulo de Linda sob a luz da lua. A câmera havia mudado automaticamente para o modo de filmagem noturna, o que tornava a imagem clara o suficiente para ver o que estava acontecendo lá. Foi uma visão verdadeiramente cativante, fileiras uniformes de túmulos, lápides de mármore e antigas sepulturas cobertas de musgo pareciam assustadoras e belas sob a luz da lua. De repente, algo apareceu na tela que fez Francis estremecer, uma mulher se aproximou do túmulo de Linda. Ao luar, o rosto dela parecia muito familiar para Francis. Olhando mais de perto, o homem estremeceu e começou a esfregar os olhos de surpresa, pensando que poderia ter cochilado e estar vendo um sonho. Mas Francis não tinha adormecido e não estava sonhando. A mulher na tela era muito real, mas a parte mais chocante não era o fato de alguma mulher ter ido ao túmulo de Linda, era o fato de que era a própria Linda, que supostamente havia sido enterrada uma semana atrás. Não, isso é simplesmente impossível. Devo estar alucinando por causa de todo o estresse, sussurrou Francis. Mas, por mais que esfregasse os olhos e desse tapas no rosto, a estranha visão não desaparecia. Além disso, a sósia de Linda estava em seu próprio túmulo e chorava. Sua tristeza parecia tão sincera que Francis não podia mais duvidar de que aquilo estava realmente acontecendo. Claro, o homem não sabia como Linda teria escapado do enterro, e essa pergunta o preocupava mais. Pessoalmente, identifiquei o corpo dela. Não poderia haver erro, pensou Francis. Ele não conseguiu dormir nem por um momento naquela noite. A mulher do cemitério passou cerca de meia hora no túmulo de Linda e, em seguida, desapareceu em uma direção desconhecida. O que mais surpreendeu Francis foi o fato de a mulher ter escolhido visitar o túmulo durante a noite. Ele sabia que a maioria das pessoas não escolheria visitar o túmulo de alguém durante a noite. No entanto, se Linda fosse um fantasma, ela certamente não teria motivo para temer forças sobrenaturais. Determinado a encontrar respostas para suas perguntas, Francis foi ao porteiro do cemitério na manhã seguinte. O guarda do reino dos mortos era um homem calvo de cerca de 60 anos, que ouviu pacientemente o jovem viúvo e, em seguida, coçou o topo do chapéu e pensou por um momento. Pela expressão em seu rosto, ficou claro que ele levou a história de Francis a sério. Finalmente, o porteiro tomou uma decisão e disse: "Sabe, senhor, talvez não devesse estar dizendo isso, mas eu conheço a mulher que visita o túmulo de sua esposa. O nome dela é Megan. Ela me pediu para cuidar do túmulo e até deixou o número de telefone dela em caso de emergência. Não sei por que ela fez isso, mas ela foi muito insistente." "Você tem certeza que é esse o nome dela?" perguntou Francis. "Tenho certeza, senhor. Se você quiser, posso ligar para ela agora mesmo e marcar um encontro", ofereceu o porteiro. Francis hesitou por um momento, mas depois aceitou a oferta do homem. O jovem viúvo estava muito agitado, mas aguardou pacientemente enquanto o porteiro chamava a sósia de sua falecida esposa. O tempo que levou para o táxi chegar ao portão do cemitério foi um dos momentos mais emocionantes da vida de Francis. Quando a passageira abriu a porta, uma mulher de calça jeans, tênis e um moletom com capuz na cabeça saiu do carro. Francis ficou tenso, tentando ignorar os arrepios que percorriam sua espinha. A mulher se aproximou e tirou o capuz, e Francis sabia que era Linda ao vê-la. Ao perceber seu marido, a mulher ficou pálida e fez um gesto para ele se afastar. "O que está acontecendo, Linda? O que são esses jogos de espionagem?" perguntou Francis enquanto caminhavam a uma distância considerável do portão do cemitério. "Pelo amor de Deus, fale baixo.
Sim, sou eu, mas tenho minhas razões para me esconder, sussurrou Linda. Por favor, deixe-me explicar. Rishi e eu estivemos lamentando todo esse tempo, e você está viva e bem. Estava claro pelo rosto de Linda que admitir a verdade era muito difícil para ela. Tudo isso é por causa da minha irmã, Megan. Eu nunca soube nada sobre ela, nos separamos quando éramos crianças, perdemos nossos pais e fomos criadas em um orfanato. Eu mal me lembro, mas há 2 meses, Megan me encontrou. No começo, nossos encontros eram muito amigáveis, mas depois ela começou a se comportar estranhamente. Por favor, esclareça mais, não conseguiu se conter Francis. Linda olhou repreensivamente e continuou. Megan começou a me chantagear. Ela exigia dinheiro e ameaçava levar meu filho embora. Fiz algumas investigações e descobri que ela havia sido presa 3 vezes. Ela se revelou uma pessoa muito perigosa. As lágrimas nos olhos de sua esposa derreteram o gelo no coração de Francis, pois ele não acreditava mais que sua esposa havia simplesmente traído a família. Mas o que Linda disse a seguir o chocou até o âmago. Tentei resistir, mas Megan era muito persistente. Então, comecei a dar dinheiro a ela. Eu estava machucada e assustada. E então ela tentou me matar. Ela me atraiu para fora da cidade e me atacou por trás, me enforcando com uma corda. Lutei com todas as minhas forças e estava prestes a desmaiar quando consegui pegar uma pedra grande. O que você fez, Linda? Perguntou Francis, já sabendo a resposta. Linda estava soluçando e enxugou os olhos com um lenço, depois respondeu, acertei-a com toda a minha força, e então Megan caiu inconsciente no chão. Fiquei muito assustada e não queria ir para a cadeia. Não foi culpa minha. Então, decidi trocar de lugar com ela e comecei a me sentir terrível por causa disso. Não sabia o que fazer, então comecei a vir ao túmulo da minha irmã pedir seu perdão. O rosto de Francis ficou vermelho de raiva e indignação. Você não fez nada de errado, você me ouviu? Foi legítima defesa, você não teve escolha. Vou encontrar o melhor advogado da cidade, do estado e até do país, mas vou te tirar da prisão, ouviu? Abraçando sua esposa, Francis sabia que nunca mais a deixaria ir. Ele cumpriu sua promessa e contratou um grupo de advogados talentosos que garantiram que Linda fosse inocentada pelo júri. Megan realmente tinha um extenso histórico criminoso, então não era difícil acreditar que ela poderia ter atacado sua própria irmã. Reunida com sua família, Linda jurou que nunca mais os deixaria por mais de 1 hora. O pequeno Rishi ria alegremente e pulava ao redor de sua mãe como um pequeno canguru, enquanto Francis olhava com gratidão para a pequena câmera de vigilância que permitiu que ele solucionasse esse caso extremamente complicado. Assim, queridos amigos, chegamos ao fim de nossa história em áudio de hoje. Deixe seu comentário, dê seu like. Se você ainda não for inscrito, se inscreva e ative o sininho.